O que acontece quando uma Karen idosa encontra outra Karen idosa? Aqui está uma história sobre duas senhoras idosas que estavam visitando o departamento de fisioterapia do nosso hospital, no NHS no Reino Unido. Muitas informações de fundo, pois ela vem há anos reclamando de uma coisa ou outra e é bem conhecida, uma senhora gentil quando consegue o que quer, mas propensa a ter um colapso de vez em quando. Ela é o tipo de pessoa para quem as regras não se aplicam, quer uma xícara de chá com as enfermeiras quando elas tomam uma e fica chateada quando não pode esperar no escritório em vez da sala de espera. Então eu vou chamá-la de Primeira Senhora Idosa, PSI, que está na casa dos 80 anos, cerca de 1,37 metros, andando com uma bengala. Em algum momento nos últimos 2 anos, ela caiu e machucou o joelho, foi aconselhada a descansar por algumas semanas para deixar cicatrizar, tem enfermeira, ajuda doméstica, refeições em domicílio, etc. para ajudá-la, mas se recusa a descansar, pois é uma mulher extremamente independente. Como ela continua andando todos os dias para as lojas etc. não usa Uber porque é muito caro, seu joelho não cicatriza e piora. Ela compensa a dor andando com mais peso na outra perna e usando a bengala. Por causa disso, ela sente muita dor no quadril, mas se recusa completamente a usar uma cadeira de rodas. O filho comprou um scooter de mobilidade para ela, mas ela se recusa a usá-la. Como você pode ver pela história até agora, seu médico sabe muito sobre ela, então seja legal. A PSI recebe uma injeção para dor no quadril, que está chegando a um ponto em que precisa ser substituído, mas como ela está recusando cirurgia ou qualquer outra coisa oferecida, estamos travando uma batalha perdida ali. Mas, de alguma forma, ela conseguiu que alguém concordasse em dar injeções para dor, mesmo que não seja uma boa solução. O que nos leva a esta manhã. 3 semanas atrás, ela tomou uma injeção e voltou para outra, mesmo sem ter um horário marcado. Não estava prevista para outra injeção por pelo menos 3 meses, ou mais, mas ela está decidida a conseguir uma, e não vai sair da recepção até conseguir. A enfermeira vem falar com ela, para movê-la para o lado da recepção para que a recepcionista possa atender outros pacientes. Isso funciona, mas então a PSI argumenta que ela não está causando um problema grande o suficiente para conseguir o que quer, então se coloca de volta na frente da recepção. Assim que a segunda senhora idosa está prestes a ser atendida, eu vou chamá-la de Segunda Senhora Idosa, SSI, com cerca de 70 anos. A SSI não está muito feliz por ser afastada e provavelmente também está um pouco nervosa por causa do que ouviu a PSI dizer à enfermeira. Então começa a cutucar a PSI com o dedo, dizendo para ela se mexer, pois é a vez da SSI. A PSI então começa a cutucar a SSI com sua bengala. O marido da SSI pega a bengala, então cerca de 5 enfermeiras têm que intervir e separá-las. Tudo em um dia de trabalho em um hospital do NHS. Fui roubado da maior parte da minha herança e tive que comprar o que consegui. Oi? Não tenho certeza se isso pertence a este espaço, mas, vamos lá. Meu pai teve um derrame em fevereiro de 2022. Meu irmão mais velho, OB, e eu corremos para o hospital imediatamente. Quando chegamos lá, começamos a ligar para os membros da família, já que meu pai tinha 79 anos na época. Seus 2 irmãos, Charlie e Connor, nem sequer perguntaram sobre o que havia acontecido ou qual era a condição do meu pai ao saberem do derrame. Eles queriam saber onde estava o testamento, especialmente Connor. Ele exigiu que encontrássemos o testamento e o entregássemos o mais rápido possível. Depois de transferir meu pai para uma unidade mais avançada, foi finalmente determinado que ele ficaria confinado a uma cama pelo resto de sua vida, não seria verbal e poderia apenas reconhecer aqueles mais próximos a ele. Meu pai havia deixado seus desejos bem claros, ele não queria viver assim, depois que minha mãe sofreu um destino semelhante. Então, com o coração pesado, OB e eu tomamos a decisão de interromper o suporte de vida. Meu pai faleceu no mês seguinte. A pedido contínuo de nossos tios, procuramos o testamento de meu pai e não o encontramos após uma busca completa na casa dele. Um dia, o testamento apareceu aleatoriamente em cima de uma pilha de papéis que já havíamos procurado. O testamento listava nosso tio, Charlie, como executor.
As partes principais do testamento especificavam como o negócio de meu pai seria dividido. Charlie ficaria com 60% do interesse vitalício, OB com 20%, YB e eu com 10% cada. Além disso, Charlie receberia o Chrysler antigo de nosso tio falecido, que foi deixado para meu pai por esse tio, e o carro de corrida Chevy 57 de meu pai, pelo resto de sua vida, com a condição de que os devolvesse a mim e a meu irmão após sua morte. A casa de meu pai inicialmente deveria ir para a ex-namorada e filha de OB, mas, por razões que não sei, meu pai alterou o testamento para que a casa fosse vendida e os lucros fossem divididos entre meus irmãos e eu. O primeiro ato de Charlie como executor foi consolidar todas as contas de meu pai em uma conta patrimonial, demitir os funcionários e nos excluir, eu e meus irmãos, do negócio. Charlie continuou a administrar o negócio sozinho por cerca de um mês e se pagou da conta patrimonial, pelo menos é o que estava no papel, até que finalmente fechou o negócio completamente e chamou meus irmãos e eu para uma reunião. Nessa reunião, ele ofereceu renunciar ao seu interesse vitalício de 60% em troca da propriedade completa dos veículos mencionados, para poder passá-los para seus filhos, supostamente. Embora tenha havido algumas situações em que Charlie tentou pressionar meu pai a vender o carro de corrida, então ele pode ter querido vendê-lo. Inicialmente, concordamos com isso, até vermos o acordo que eles haviam redigido com o advogado. Nesse acordo, havia uma cláusula de indenização que afirmava que não poderíamos responsabilizá-lo por nada que ele tenha feito, esteja fazendo ou fará como executor, incluindo a violação do acordo. Tentamos negociar os termos do contrato, mas ele se recusou a negociar mais. Após algum tempo, ele começou a vender ativos patrimoniais para pagar dívidas, incluindo um terreno que pensávamos que poderia ser vendido por muito menos do que valia. Charlie se recusou a discutir e prosseguiu de qualquer maneira. Meus irmãos e eu procuramos a ajuda de um advogado para descobrir quais eram as nossas opções. Eventualmente, levamos o espólio para litígio, incluindo o arquivamento de lease pendens para proteger o imóvel. Charlie contratou um grande escritório de advocacia, com 3 advogados designados para o caso. No final, não conseguimos fazer nada e tivemos que deixar muitas coisas de lado. Os ativos do negócio foram vendidos por uma ninharia, e Charlie comprou os 2 veículos diretamente do espólio, supostamente, embora a venda desses ativos nunca tenha sido anunciada. Eventualmente, restou apenas o imóvel, e havia 4 propriedades no total. 3 delas estavam ocupadas, e o escritório de advocacia estava de olho em uma das propriedades ocupadas para vender primeiro. Para salvar as propriedades, me ofereci para comprar a casa de meu pai do espólio, a fim de liquidar a dívida. O valor inicial era cerca de $50 mil. Depois que assinamos o acordo inicial, ele foi para um juiz, onde estava em litígio, para aprovação. Foi quando a ex-namorada de meu irmão, XG, se opôs ao acordo. Ela nunca compareceu à mediação anterior ordenada pelo tribunal, então tivemos que voltar à mediação. E adivinhem quem está pagando pela segunda rodada de mediação? Eu. O juiz nomeou um curador especial para o menor, e eles exigiram $10 mil para que o menor fosse colocado em uma conta de confiança até completar 18 anos. XG queria mais $3 mil. Isso foi adicionado à minha hipoteca. Agora, o juiz aprovou o novo acordo de mediação e disse que a melhor maneira de fazer isso seria por meio de uma escritura de cessão. Como XG apareceu na escritura de cessão, um julgamento contra ela surgiu na busca de título. XG não trabalha, então não pode pagar essa dívida, resultando em mais $4.500 adicionados à minha hipoteca. Quase me esqueci. Meu pai assinou como fiador de um empréstimo para a irmã mais velha de XG, porque elas eram amigas próximas da família. Ela nunca pagou nada naquele empréstimo e deixou meu pai com ele, e agora entraram com uma ação contra o espólio. Então, isso resultou em mais $15 mil adicionados à minha hipoteca. E Charlie queria sua taxa de executor, outros $15 mil. Adivinhe, isso também foi adicionado à minha hipoteca. Finalmente, consegui finalizar a compra da minha casa, mas, nossa! Eu realmente me sinto usado. OB e minha esposa foram os únicos que me apoiaram consistentemente nisso, todos os outros simplesmente desapareceram. Cliente quer sua comida antes de abrirmos. Eu estava trabalhando no turno de abertura de um restaurante. Esse homem,
Vamos chamá-lo de EG, entrou 10 minutos antes de abrirmos. Eu disse a ele, desculpe, senhor, ainda não abrimos, faltam 10 minutos. EG respondeu, bem, eu só preciso fazer um pedido. Eu repeti que não abríamos por mais 10 minutos. Depois de umas 3 vezes ele dizer eu só preciso fazer um pedido, pensei que ele queria pedir para retirar mais tarde. Claro, sem problemas. Eu anotei o pedido e perguntei a que horas ele gostaria de retirar. EG me olhou de forma estranha, assim que estiver pronto. Eu, certo, sua comida ficará pronta em cerca de 15 a 20 minutos. EG, 15 ou 20 minutos. Por que vai demorar tanto? Eu, sim, porque ainda não abrimos. EG, cancela meu pedido. Isso é ridículo. Não posso esperar tanto tempo. Eu, sem problemas. Tenha um bom dia. Quando digo que o homem saiu da loja com passos pesados, achei que ele deixaria pegadas no chão de concreto. Meu cachorro é um cão de serviço. Anos atrás, trabalhei em um Starbucks em uma pequena cidade turística de montanha, que atendia muitos visitantes de uma grande cidade. Os clientes geralmente eram muito simpáticos, e eu normalmente trabalhava no turno da noite, que era bastante tranquilo. Porém, me pediram para começar a trabalhar de manhã. No meu primeiro turno novo no caixa, alguém entrou com seu pequeno e elegante cachorro, sem nada indicando que era um animal de serviço ou mesmo fingindo ser um ASA. Ele pediu um cappuccino em uma caneca e foi se sentar, esperando que seu café fosse levado até ele, algo que normalmente não fazemos. Após a transação, ele foi se sentar e, quando o próximo cliente se aproximou, percebeu que havia deixado o cartão na máquina. Tentei chamar sua atenção antes que ele se sentasse, mas ele estava cuidadosamente nos ignorando, achando que estava acima das pessoas que trabalhavam lá. Enfim, assim que sua bebida ficou pronta, levei até ele com o cartão e, de forma educada, mencionei que não permitimos cães dentro da loja, a não ser que sejam cães de serviço. Também informei que temos um agradável pátio externo onde eles podem sentar. Enquanto o cachorro estava subindo, sem guia, em todos os nossos sofás, era um cachorro bonito e bem comportado. Pelo menos, o homem me gritou dizendo que o cachorro era um cão de serviço, que ele era cliente frequente e que ninguém nunca tinha lhe dito que não podia ter seu cachorro dentro, está escrito em todas as entradas. Eu não me importei muito, e meus líderes de turno não iriam falar nada de qualquer maneira, então deixei pra lá. Não tenho certeza se foi por causa dessa interação ou não, mas nunca mais o vi depois disso, graças a Deus. Prima mimada que sempre quer dividir a conta. Então, preciso desabafar e pedir conselhos sobre minha prima. Essa história começa há 20 anos, quando ela fazia parte do nosso grupo de amigos. Toda vez que saíamos, ela pedia as refeições, bebidas e sobremesas mais caras. Mas essa não era a pior parte, ela também pedia comida para a viagem para os irmãos e depois sugeria que dividíssemos a conta igualmente. Isso me irritava muito porque eu não estava pedindo nada extravagante. Uma vez, secretamente pedi ao garçom para fazer contas separadas. Quando as contas chegaram, ela me olhou feio e disse, isso é um ato de vagabunda. Depois disso, fui extraoficialmente expulsa dos encontros deles. Tanto faz, né? Achei que aquele capítulo da minha vida tinha acabado. Avançando para agora, 20 anos depois, ela me convida para uma festa de despedida que ela está dando. Decidi ir porque, já se passaram 2 décadas. Grande erro. Ela escolheu o restaurante, e era um daqueles lugares chiques onde até os aperitivos são caros. Adivinhem? Ela pediu lagosta, lula, e a filha dela pediu um bife. Depois, ela casualmente pediu comida para levar para casa para outra criança. Eu só pedi uma salada César como acompanhamento porque sabia o que estava por vir. E, como esperado, no final da noite, ela sugeriu que dividíssemos a conta para facilitar. Todo mundo concordou. Eu estava furiosa. Minha saladinha custou quase o mesmo que a farra dela, e eu não ia explodir na frente do grupo. Para piorar, minha sobrinha me contou depois que as filhas dela também pegaram esse hábito. Elas fazem a mesma coisa em jantares em grupo. Então, Reddit, como eu estabeleço limites com ela e paro esse comportamento insano?
Não quero começar uma guerra familiar, mas também não posso continuar subsidiando seus hábitos gastronômicos extravagantes. É hora de outra contas separadas, ou devo simplesmente evitar sair com ela? O motorista metido a besta bate com BMW no meu noivo enquanto íamos a pé para a loja. Meu noivo, M 136 kg, e eu, F 90 kg, estávamos indo a pé até a loja comprar pão para uma vizinha idosa, enquanto atravessávamos um estacionamento. Algum babaca metido a besta no celular saiu de uma vaga e bateu de cheio no meu noivo. Foi devagar e ele não se machucou, exceto que o joelho dele agora está estalando, mas ainda assim. Que porra! Eles nem abaixaram o vidro escuro para se desculpar ou reconhecer que tinham batido nele. O noivo apoiou o peso dele no capô do BMW deles e pelo barulho que fez acho que pode ter amassado. Aí o motorista saiu assim que saímos da frente. Eu fiquei chocada demais para tirar uma foto da placa, então provavelmente não vamos poder fazer nada a respeito, mas espero que tenha amassado, eles merecem. Estou grávida de 8,5 meses e se eu estivesse andando naquele lado eles teriam me atingido e poderia ter sido muito pior. Algumas pessoas são péssimas. Editando para acrescentar que não era o estacionamento de uma loja, era o estacionamento de um prédio de apartamentos muito pequeno em um bairro relativamente pobre. Duvido que eles tenham câmeras, mas podemos ir verificar amanhã se tivermos tempo. Outra edição para acrescentar que estou hesitante em confrontar a pessoa porque moro na América, e hoje em dia você nunca sabe quem está carregando uma arma de fogo, e se eles estão loucos para usar. E aí, o que achou das histórias? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião com a gente. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder os próximos relatos. Até o próximo vídeo.